Olá, queridos, muito boa noite, tudo bem com vocês? Pastor Christian passando aqui para deixar uma mensagem para você na noite de hoje. E a mensagem que o Senhor colocou no meu coração está no Evangelho de João, capítulo de número 4, versículo 19 ao 24, que diz assim: Disse-lhe a mulher: Senhor, vejo que és profeta. Nossos pais adoraram neste monte, e vós dizeis que é em Jerusalém o lugar onde se deve adorar. Disse-lhe Jesus: Mulher, crê-me que a hora vem e que nem neste monte e nem em Jerusalém adorareis o Pai. Vós adorais o que não sabeis, nós adoramos o que sabemos, porque a salvação vem dos judeus. Mas a hora vem, e agora é, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade, porque o Pai procura tais que assim o adorem. Deus é espírito, e importa que os que o adorem em espírito e em verdade. Amém? Pai, em nome de Jesus, mais uma vez nós te pedimos, fala conosco, Senhor. Fala conosco. Revela-nos o que o Senhor quer nos dizer, o que o Senhor quer nos comunicar neste tempo, nesses dias, nesta hora. Hoje, dia 19 de abril de 2021. Amados, passando aqui rapidinho para deixar essa mensagem da parte de Deus ao coração de vocês. Deus, nesses dias, tem nos falado. Precisamos estar atentos à voz do Espírito Santo de Deus. A palavra de Deus diz que o Espírito sopra aonde quer. E nesse tempo, o Espírito tem soprado numa direção. Na verdade, Deus tem comunicado muitas coisas conosco, mas especificamente nesses últimos dias, Deus tem sido reincidente na questão da adoração. Desde quando iniciou esse período no qual nós chamamos de pandemia, Deus vem tentando de alguma forma ou de outra nos comunicar algo. E uma das coisas que Deus tem me ensinado nesses últimos dias, a duras penas, é a questão da verdadeira adoração. Muito recentemente, no nosso ministério, eu sou pastor do ministério na cidade de Nova Trento, Santa Catarina, o Ministério Vinde às Águas, e muito recentemente nós tivemos uma perda. Nós perdemos um pastor, um irmão, um amado, um ente querido, o pastor Oscar Kistler, que caminhou conosco junto, lado a lado, desde o ano de 2004. E ele subiu para estar com Deus no dia de Páscoa, no domingo de Páscoa. E naquele domingo eu precisei tomar uma decisão, se nós iríamos celebrar ou não celebrar o culto. Afinal, na mesma tarde, no mesmo dia, nós já havíamos celebrado um culto fúnebre. E ao conversar com a minha esposa, tomamos a decisão então de cancelar o culto da parte noturna. No nosso ministério nós sempre celebramos culto na parte da noite e naquele dia então tomamos a decisão de não celebrar culto, uma vez que nós já havíamos celebrado o culto na parte da tarde. Claro que não foi um culto comum, era um culto fúnebre. E ali, quando eu tomei essa decisão, aconselhado pela minha esposa, que é também minha mãe na fé, eu pude parar para refletir acerca dessa conversa que Jesus Cristo teve com essa mulher samaritana. A mulher samaritana havia sido ensinado na sua cultura, na cultura dos seus pais, que o local da adoração era Jerusalém. Ao passo que, melhor dizendo, ela acreditava que o local da adoração era no monte ali na cidade de Samaria, onde os samaritanos adoravam a Deus. Ao passo que ela acreditava que para Jesus Cristo o local correto de se adorar era em Jerusalém, porque os judeus vinham de todos os cantos para adorar em Jerusalém, a cidade do grande rei.
E nesse diálogo, Jesus Cristo surpreende aquela mulher quando ele vai dizer: olha, acredita em mim, a hora vem, que nem neste monte e nem em Jerusalém vocês vão adorar o Pai. Porque vocês não sabem, na verdade, o que adoram, porque a salvação vem dos judeus. Mas a hora vem, e agora é, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade, porque o Pai procura tais que assim o adorem. Deus é espírito e importa que os que o adorem em espírito e em verdade. Amados, Jesus Cristo estava falando para aquela mulher, Jesus estava declarando a ela, estava ensinando, compartilhando que, na verdade, a verdadeira adoração ao Pai, a verdadeira adoração, ela não deve ser a nenhum outro que seja Deus na pessoa do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Nesse texto aqui, mais especificamente, a adoração deveria ser dada ao Pai, ao nosso Abba Pai, aquele que nós chamamos de Pai Nosso que estais no céu, o Pai do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Jesus ensinava aquela mulher que a adoração ao Pai, ela não depende de um ambiente, ela não depende de um local, ela não depende de uma cidade, ela não depende de um templo, ela não depende de uma construção. Por Deus ser Espírito, a verdadeira adoração, ela é espiritual. Então, amados, sabemos que estamos vivendo dias em que se discute a questão do que é e do que não é essencial, da importância de irmos até o templo para adorar a Deus, de irmos até uma construção, até um local para adorar a Deus. Verdadeiramente é importante nos reunirmos. A palavra de Deus diz: ó quão bom e quão suave é que os irmãos vivam em união, porque ali o Senhor ordena a bênção e a vida para sempre. No entanto, esse tipo de adoração não pode ser forçada. Precisa haver liberdade, liberdade de culto. Afinal de contas, o verdadeiro culto não diz respeito a uma reunião para adorar a Deus. O verdadeiro culto diz respeito a um estilo de vida. A adoração é cultuar a Deus. Adorar é ter um estilo de vida, um estilo de adoração. A adoração é um estilo de vida, no qual Jesus é a essência da adoração. Jesus, o Pai, o Espírito, os três são um e os três concordam um. A verdadeira essência da adoração é quando nós realmente buscamos adorar, buscamos glorificar, buscamos exaltar com atitudes, com gestos que são muito mais do que palavras, muito mais do que canções ao nosso Deus, Criador dos céus e da terra, o nosso Abba, o nosso Rei, o nosso Senhor do universo, o nosso Rei dos reis, Senhor dos senhores. A verdadeira adoração não depende de um ambiente, não depende de um local, não depende de nada, só depende de que realmente, de fato, se levante pessoas com o coração quebrantado e contrito, pessoas que sejam capazes de dizer: eis-me aqui, pessoas que sejam capazes de realmente entregar as suas vidas ao seu Rei, ao seu Senhor, ao seu Deus. Um beijo no seu coração e até a próxima oportunidade, se assim o Senhor nos conceder. Que, em nome de Jesus, nós possamos meditar sobre essa palavra. Uma das coisas que Deus me falou, a duras penas, como eu falava para você, diante dessa experiência que nós tivemos de perda, é que muitas vezes nós, líderes religiosos, nós acabamos até mesmo forçando as pessoas a irem até um determinado local para cultuar a Deus.
E quando fazemos assim, quando procedemos dessa forma, nós pecamos contra Deus. Nós entristecemos ao Espírito Santo de Deus. Porque assim como Deus ama o que dá com alegria, Deus ama também aquele que o adora, aquele que o louva, aquele que se rende a Ele, aquele que lhe serve de maneira espontânea, de maneira voluntária, de maneira voluntária. Deus não quer nada obrigado. Deus não quer que nós venhamos ser intimados, obrigados, forçados a prestar uma adoração. Assim como Deus ama o que dá com alegria, a nossa adoração deve ser a nossa entrega, o nosso gesto de adorar, o nosso gesto de servir a Deus, o nosso gesto de buscá-lo deve acontecer de forma espontânea, de forma voluntária, de forma livre. Amados, eu confesso para vocês que como pastor, muitas vezes na minha vida eu fiquei zangado, eu fiquei chateado, eu fiquei enfurecido, eu fiquei verdadeiramente indignado, porque muitas vezes eu percebi que pessoas não corresponderam ao meu pedido, ao meu clamor, ao meu chamado, para que elas viessem a participar de um culto, de uma celebração religiosa. Eu cheguei ao ponto de um dia, discutindo com a minha esposa, que não pôde por algum motivo, ou não quis por algum motivo ir até o culto, a celebração religiosa, eu cheguei ao ponto de chutar a porta da minha casa e quase quebrei o meu pé por causa do ódio que eu fiquei com a minha esposa pelo fato dela não ir até a igreja, até um local para cultuar a Deus. Como se, na verdade, fosse importante ir até um local. Como eu já disse, é importante sim. Ó, quão bom e quão suave é que os irmãos estejam em união. Mas isso precisa acontecer de forma espontânea, de forma voluntária. Quando forçamos alguém a cumprir o ID, quando forçamos alguém a adorar a Deus de forma forçosa, imposta, aquilo para Deus não tem valor nenhum. Perde, na verdade, a essência, porque Deus espera que a verdadeira adoração deva partir de forma voluntária de um coração quebrantado e contrito. Isso não pode ser forçado, isso não pode ser obrigado. Até porque Jesus disse para Marta, Maria escolheu a melhor parte, ao qual não lhe será tirada. E a melhor parte, Jesus estava falando, é estar aos pés dele. E para estar aos pés de Jesus, nós não dependemos de um local, não dependemos de um espaço, não dependemos apenas de ter sede e fome por mais da sua presença e da sua palavra. Um beijo no seu coração, espero que Deus tenha falado com você. Compartilhe esse áudio, vamos fazer esse áudio ir o mais longe possível. Tenho certeza que você será tremendamente edificado através dessa mensagem e muitas pessoas assim também o serão. Que possamos nesse tempo nos arrepender. Como líderes religiosos, você que vai ouvir essa mensagem que é um líder religioso, que possamos nos arrepender de em algum dia da nossa vida ter obrigado, ou intimado, ou forçado, ou exigido que alguém pudesse corresponder à nossa expectativa para adorar a Deus de uma forma imposta. Que o Senhor tenha misericórdia de nós, que o Senhor levante o nosso rosto e que o Senhor nos dê a paz.